o dia da vitória, nós temos que ver como que isso é encarado, né, de maneiras diferentes, tanto pela Rússia, né, quanto como que foi pela União Soviética, e até mesmo o contexto de guerra. O nome que os russos dão para isso é Grande Guerra Patriótica. É a forma que eles encararam de uma maneira de sobrevivência, como eles encararam tudo aquilo, lembrando mais uma vez que a União Soviética enfrentou a maior invasão militar de todos os tempos, né? Mais de 4 milhões de homens, armas e equipamentos militares nunca antes vistos. Então, foi uma resistência feroz do povo soviético, onde 27 milhões de pessoas perderam suas vidas. Eu estou dizendo tudo isso, pessoal, não é para exaltar somente a União Soviética por exaltar. A gente tem que entender o contexto e ver que o Ocidente, né, esperou algum tempo, mais precisamente os Estados Unidos, para entrar na guerra. Estavam reticentes e consideravam uma guerra europeia. Enquanto isso, o exército alemão, que era uma máquina de guerra, né, tiveram que unir forças, países poderosos como os Estados Unidos, União Soviética, o Reino Unido, entre outros, né, e também a França, que na minha visão foi um verdadeiro fiasco, mas, enfim, fez parte ali da resistência ao fascismo. Nós fizemos uma live no canal Falando Geral, trouxemos o professor Cristiano, onde falamos a respeito do nacionalismo ucraniano, e ali podemos ver que as raízes do nazismo nasceram muito antes até do que Hitler implementar isso durante a sua campanha, né, que culminou na Segunda Guerra Mundial. A Grande Guerra Patriótica, 27 milhões de pessoas morreram, e os russos hoje, 69% deles consideram o dia 9 de maio como sendo o feriado mais importante do país. Olha a diferença, visto que não tem comemoração parecida, né, em nenhuma parte do mundo, a não ser lá mesmo na Rússia. Acho que a Belarus também faz uma comemoração parecida, mas é uma diferença absurda da forma como hoje o povo russo continua encarando o que foi lutar contra o eixo do mal, digamos assim. Esse sim, o verdadeiro eixo do mal, né, onde ali ideologias para aniquilar, para matar pessoas estavam sendo empregadas. Eu fico muito triste, comandante, de ver que, né, 79 anos depois, algo parecido está acontecendo na faixa de Gaza, e por aqueles que sofreram nas mãos do Hitler, por aqueles que sofreram nas mãos da Alemanha, né, daquela ideologia massacrando um povo indefeso, né, o povo palestino, que sofre muito com algo. Isso vai causar polêmica. Não estou falando em termos de quantidade, né, de pessoas, mas no sentido de que há uma matança indiscriminada na faixa de Gaza. Quero que vocês se atentem para isso, pessoal. Não estou jamais aqui menosprezando o que os judeus passaram, né, e outros povos, não somente os judeus, passaram nas mãos dessa ideologia, que graças a Deus eles foram derrotados, e hoje nós podemos falar sobre isso, né? A liberdade da gente estar aqui hoje reunidos nessa grande live para falar desse feito. O que seria do mundo se fosse ao contrário? E se a Alemanha tivesse derrotado? Na minha visão, faltou muito pouco, né, para que eles conseguissem uma vitória sobre os aliados. Talvez se eles tivessem, graças a Deus, não tiveram uma coordenação acentuada, né, entre os membros dos países do eixo, por exemplo, atacar a União Soviética ao mesmo tempo. Se houvesse uma coordenação entre a Alemanha e o Japão para invadir a União Soviética ao mesmo tempo, a gente
talvez não estaria falando Dia da Vitória, ou estaria falando, né, vai saber como que seria o Brasil hoje, como que seriam os outros países hoje. Também não devemos esquecer o que fizeram com a Ucrânia. O comandante talvez tenha visto um documentário da BBC News, algum tempo atrás, onde falava do crescimento de grupos neonazistas dentro da Ucrânia, inclusive dentro das torcidas organizadas. Eu tive a oportunidade de ver esse vídeo, esse documentário, na verdade era um documentário falando da crescente onda dentro do país, inclusive dentro das torcidas, que acabava, como sempre, culminando em grande violência. Infelizmente, isso acabou resultando num fortalecimento muito grande desses grupos dentro da Ucrânia, ao qual hoje vimos essa guerra entre Rússia e ucranianos, né, entre a Rússia e a Ucrânia, que não deveria ter acontecido em hipótese alguma, porque países co-irmãos, né? E também, comandante, Putin, ele sempre bateu nessa tecla. Tentaram diminuir a participação soviética, tentaram diminuir o que os soviéticos fizeram na Segunda Guerra Mundial, classificando, inclusive, isso de inaceitável, né? E falando de um revisionismo histórico. Estão tentando reescrever a história. E, através das grandes mídias, nós estamos vendo isso. Até porque coloca o dia D como a cereja em cima do bolo que culminou na derrota dos nazistas, sendo que a nata da nata do exército alemão foram enfrentados pelos soviéticos, né, no campo de batalha, e principalmente a primeira grande derrota do exército alemão foi na batalha de Stalingrado. Então nós vimos aí o quanto que o Ocidente vem tentando minimizar, né, os feitos dos soviéticos, onde, repito mais uma vez, 27 milhões de pessoas perderam as suas vidas. E tem esse imbróglio também do dia da comemoração, né, dia da vitória. Enquanto o Ocidente classifica como sendo no dia 8, os soviéticos / russos comemoram no dia 9, porque foi quando foi assinado, a última assinatura ocorreu no dia 9 de maio, da rendição do exército alemão, incondicionalmente, né, terminando com a guerra na Europa.